Olá, tudo bem? Eu sou Évio Lima, esse é o canal Êxodo Urbano. Eu estou mostrando para você o meu processo de migração da área urbana para a zona rural. Hoje nós vamos fazer um vídeo bem legal a partir de algumas sugestões que chegaram para a gente. Essas sugestões foram todas em torno dos cactos. Como cuidar, como manipular, a forma certa de colocar água, se precisa de adubo, se não precisa, quanto de terra. Então eu vou falar sobre isso. E para falar sobre isso in situ, nós vamos entrar na trilha aqui na mata. Nós vamos coletar 2 cactos que eu vou pegar para mim mesmo, para fazer jarrinhos. E eu vou explicar a forma correta de usar, de cuidar desses cactos para evitar que eles morram, para evitar que eles tenham algum tipo de problema. Enquanto nós vamos começar a nossa trilha aqui, você aproveita para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para saber de todas as notificações e, se gostar do tema, dá aquele joinha para ajudar o nosso crescimento. Antes da gente seguir adentro da nossa trilha, eu vou sempre lembrar você, se você gosta de fazer esse tipo de aventura, trekking, trilha, qualquer coisa do tipo, e você está entrando numa mata, você tem que ter alguns equipamentos de segurança. Algumas pessoas comentaram, poxa, mas você entra no mato sem camisa, só de chinelo, mas aqui a gente já tem costume, a gente já tem hábito, eu faço isso desde criança, todo mundo aqui faz isso, mas não é o mais adequado realmente. O adequado é você ter algum equipamento. Bom, eu normalmente gosto de usar uma botinha que a gente chama de bota 7 légua. Não é a melhor para fazer esse tipo de trilha, só que essa época, a época de chuva aqui no semiárido, tem muitos animais que vão utilizar esse período para o seu acasalamento. Então eles saem da toca durante o dia, inclusive cobras e outros animais que têm peçonha, que têm veneno. Então é importante você ter um calçado que te proteja no caso de um eventual ataque. Sempre um material cortante, perfurante, para você ir abrindo o caminho quando for possível. É óbvio que tem alguns lugares que são preservados e você não pode fazer isso, né? Mas se você está num lugar privado como é esse aqui, você tem que ter um material para ir abrindo o caminho, né? E luva sempre que possível. Na semana passada, a gente não chegou a mostrar para vocês, mas eu fui picado por um inseto na mão e deixou algumas sequelas aqui, né? A peçonha dele acabou fazendo algumas feridas na minha mão. Então é sempre importante lembrar desses equipamentos de segurança. Eu estava sem a luva e acabei sendo picado por um inseto. Então a gente vai ter todo o nosso cuidado para poder fazer nosso vídeo aqui, a nossa aventura em segurança. Vamos lá. Segue. Bom, eu vou dar uma dica aqui para você que gosta de fazer aventura de trekking, de caminhada no mato. Evite se escorar com as mãos em árvores, em plantas. Se você vai pegar um apoio, vai precisar de um apoio para subir, a gente está numa subida aqui bem íngreme. Pode mostrar aí de repente. É uma subida bem íngreme. A gente sempre evita se apoiar nas plantas. Por quê? Pode ter espinho, pode ter algum galhinho que vai perfurar, vai machucar a mão, ou pode ter entrelaçada plantinhas como essa aqui. Essa plantinha ela é muito conhecida aqui da região do semiárido. Tem uma bem pertinho aqui da nossa câmera. Ela se chama urtiga. Aqui na região é conhecida como urtiga. Essa planta tem uma toxina que vai deixar a pele muito irritada. Vai deixar a pele irritada, vai coçar, vai queimar, como se fosse uma queimadura mesmo com fogo. Então, se a gente às vezes se descuida e vai se apoiar nessa planta, acaba podendo sofrer um acidente. Então a gente sempre recomenda, quando vai fazer trilha, seja com alunos, seja com um grupo de pessoas que não são da região, turistas, de não fazerem apoio nas plantas. E aí você tem que ter esse cuidado também, porque você pode ter algum tipo de acidente dessa forma. Bom, aqui nós chegamos no nosso lajedo. E nesse lajedo a gente vai fazer a extração dos cactos. Bom, chegamos aqui no ponto que a gente vai extrair. Eu vou mostrar quais são os cactos que eu vou pegar e vou te explicar a forma correta de cuidar. Nós vamos tirar 3 cactos bem pequenininhos que talvez vocês nem estejam vendo muito bem. Nós vamos tirar esse maior. Nós vamos tirar esse aqui. E nós vamos tirar esse bem pequenininho.
aqui, com muito cuidado. O importante é preservar a raiz. Vamos tirar também essa algava aqui, que nós chamamos de abacaxi aqui na região, mas que não é um abacaxi, é um termo vulgar. Nós vamos tirá-la também e vamos levar, a gente vai fazer um terrário bem bonito, uma composição com algumas plantas da região. Tem algumas suculentas na minha casa que vão completar aí o nosso terrário. Vai ficar no centro da mesa da sala, vai ficar bem bonito. Bom, qual é a forma correta de cuidar? Esse tipo de planta é uma planta que a gente vai ser chamada de xerófila. Xerófila é uma planta adaptada a um ambiente seco, que tem uma resposta muito rápida para a presença da umidade. Na caatinga, a maioria das plantas são xerófilas. Elas respondem muito rápido. Por isso que quando a gente fala assim, quando chove, no outro dia já está verde a paisagem. É porque essas plantas, imediatamente elas crescem as folhas. E por que elas perdem as folhas, Eve? Porque a folha é para captar a energia, a radiação do sol. Não precisa, no semiárido, ter folha, uma planta que vai ficar exposta à radiação solar 8 meses do ano, sem chuva, né? Então essas plantas perdem as folhas para se preservar, para preservar a umidade, preservar a energia e sobreviver ao período da estiagem. No momento em que chove, ela imediatamente faz crescer a folha, tem uma resposta muito rápida. Alguns cientistas da área de biogeografia até dizem que essas plantas são hiperxerófilas, a caatinga brasileira, né? Porque é um grau a mais de xerofilia. Nesse caso aqui, o que nós vamos fazer é o seguinte, olha só. Eu estou com o facão aqui por baixo. Você vê que a camada de solo do cacto, ela é muito pequena. A rocha já está aqui. Então a camada de solo, ela é muito fina. A gente retirou a raiz. Aqui está o nosso cacto. Eu não vou precisar colocar um jarro enorme, profundo, muita terra. A camada de solo necessária para essa planta se desenvolver é uma camada de solo pequena, fina. 1 centímetro de solo já está suficiente. Você vê que ela está praticamente sobre o granito, o metagranitoide, que é a rocha onde a gente está inserido. Então não precisa de muita terra. Outra coisa, água. Esse tipo de planta é adaptado a viver num ambiente com baixa umidade relativa do ar, com solos que ficam secos a maior parte do ano. Então você vai colocar pouca água. Muita gente que compra cacto, que consegue cacto para fazer uma decoração de jardim, comenta, ah, mas o meu cacto morreu, eu matei o cacto. E como é que mata? Afogado. Ele vai apodrecer se você botar muita água, né? Então como é que a gente vai cuidar dele aqui? Você vai pegar um borrifador, aqueles que cabeleireira usa, borrifador, ou com a mão mesmo, e você vai só respingar um pouquinho ou borrifar um pouquinho de água, o suficiente para umedecer a superfície do solo. Umedeceu a superfície do solo, já está ok. Isso se você mora numa região úmida. Se você mora, por exemplo, no litoral leste do Nordeste, Recife, Salvador, Aracaju, são locais muito úmidos. Se você mora na região sudeste, na faixa mais próxima do oceano, são locais muito úmidos. Então você vai fazer esse processo de borrifar água uma vez entre 15 e 20 dias. Você vai deixar um intervalo aí mais ou menos 2 semanas para fazer esse processo. Tudo isso são plantas de ambiente semi-árido, quase desértica. Então são plantas que são adaptadas a viver com pouca água. Se você botar muita água, 2 coisas podem acontecer. Ou você vai alcançar o ótimo climático, mas aí um limiar muito pequeno, e essa planta vai crescer muito rápido e acaba perdendo a composição da paisagem do que você criar para o seu jardim, para o seu jarro, o que quer que seja, ou ela vai morrer afogada, o que na maioria das vezes acontece. Então, para ela ir crescendo num ritmo tranquilo, para ela ir compondo bem o seu jarro, o seu cenário, a sua paisagem, o seu jardim que você fizer, você precisa respeitar o condicionamento hídrico dessa planta. Então você vai fazer esse processo que eu coloquei, pouca água. Pouco solo também, se você colocar muito solo, ela vai ter uma dificuldade de desenvolvimento, vai crescer mais raiz do que planta. Então, uma quantidade pequena de solo, borrifar água a cada 2 semanas. Se você morar num lugar mais seco, pode ser uma vez por semana ou a cada 10 dias. Se você mora numa região semiárida, pode ser uma vez por semana ou a cada 10 dias. Se você mora numa região próxima do litoral, aqui no Brasil, uma vez a cada 15 dias ou 20 dias, certo? E aí você vai ter essa planta crescendo. Você pode fazer essa composição com outros tipos de cactácea, você pode fazer uma composição com algumas suculentas ou plantas como essa aqui, que tem uma característica bem parecida com a cactácea.
você vê que a mancha de solo em que eles estão inseridos é uma mancha muito pequena. Aqui já é rocha. É praticamente uma laminha de solo. É 1 centímetro. Então nós vamos fazer uma composição com essas duas e com essas duas pequenininhas que eu vou retirar aqui agora, com todo cuidado, tirando a raiz, preservando a raiz. Todas essas que eu estou tirando aqui, essas 3 plantas que eu estou tirando aqui, elas são filhas dessa cactácea maior. Tá aqui, com a raiz preservada. Elas são filhas dessa cactácea maior, dessa coroa de frade maior. Você vê que essa espécie de copa, de topo que tem aqui, é a parte de reprodução, é a flor dela. Então ela vai se reproduzindo a partir de pequenos nódulos que vão nascendo, como esse aqui. Vão nascendo, vão cair no solo ao próximo e vai começar a surgir outras plantas. Todas as que estão aqui ao redor, elas fazem parte, são filhas dessa maior, certo? Todas essas cactáceas que estão ao redor. Eu tirei 3 agora, na próxima chuva, daqui a 2 meses, quando a gente vier, já vai ter mais algumas que vão ter nascido aqui. A gente não depreda o ambiente, né? A gente mantém aqui o ambiente sustentável. Pois bem, então esse vai ser a nossa composição. E eu vou te mostrar como eu vou compor esse jarrinho, isso em casa. Vai ser a segunda parte, vamos lá. Enquanto isso, eu tô aqui dando carona para um louva-a-Deus, que aqui também é conhecido como bicho-pau. Ih, foi embora. Olha ele aqui na minha perna. Quer ir comigo? Quer? Deixa eu tirar ele aqui. Sai, patrão. Isto. Só não cai, senão vira meme. Bom, agora é o processo de construção do nosso terrário. Você vai ver como esse tipo de planta se adapta a um ambiente escasso. A gente vai utilizar esse pratinho aqui, que é um prato de fundo de jarro. Não precisa furar, porque a gente não vai colocar água suficiente para vazar. Aqui a gente vai colocar pouca água, tá? Então é um pratinho de fundo de jarro que nós vamos utilizar. Não é nem um jarro necessariamente. Nesse balde eu tenho terra, que eu estou preparando para a minha compostagem lá do sítio. Então eu vou colocar aqui, solo de lá, do sítio mesmo. Ainda tem raízes de plantas lá. Vou colocar aqui. Você pode fazer com qualquer terrinha da sua... Vai no jardim do prédio, vai na vizinha, pede um punhadinho. Que não precisa ser terra adubada, cheia de matéria orgânica. Essa aqui está com o nosso composto orgânico, mas não precisa se você não tiver. Pronto, aqui a gente já espalhou legal. Agora é só organizar de forma a ficar bem bonito, enfeitado. Você vai ver que as raízes são bem superficiais, então elas pegam sem precisar de muita profundidade. Cuidado com os espinhos, claro. Essa aqui eu peguei só uma porque ela se desenvolve muito rapidamente, tá? Então eu peguei só uma e aqui ela vai criar uma torceira, como nós falamos aqui na região. Essa também se desenvolve muito, então eu vou botar ela no cantinho aqui. Deixa eu girar aqui para vocês verem. Essa é uma suculenta lá da região. Você pode ver que esse solo está com o nosso composto orgânico, né? Não precisa fazer um solo enriquecido. Você pode fazer um solo normal e essa planta vai se desenvolver. São plantas adaptadas a poucos nutrientes. Tanto essa suculenta quanto essa daqui, elas vão criar uma torceira maior, elas vão se espalhar. Então a gente trouxe só um raminho porque elas vão crescer aqui no nosso terrário. Aí a gente vai fazer a composição do cacto, colocando a nossa coroa de frade maior junto das menorzinhas. Aqui tem que dar uma enterradinha aqui para ficar legal. Deixa eu só... Desse tamanho não fura a mão não, mas se for um pouquinho maior já começa a furar a mão, o espinho, tá?
Então tem que ter cuidado. Esse aqui já fura a mão. Então esse aqui nós vamos pegar com muito cuidado. Ups. Eu vou trazer o meu facheiro mais pro lado um pouquinho. Aqui. Agora sim. Só para concluir, o que a gente vai fazer é colocar umas pedrinhas que ainda estão com líquen, com musgo, de lá do próprio sítio. Esse bichinho líquen, ele serve para decompor essa rocha. São rochas da região, metagranitoides. À medida que ele vai sendo decomposto, ele vai nutrindo também o solo com alguns componentes químicos importantes para a nutrição das plantinhas. Depois você pode passar uma escovinha de dente para tirar folhas assim dos cactos, tá? Como eu estou fazendo aqui com os dedos, para não furar os dedinhos. Você passa uma escovinha assim de dente. Só para finalizar, eu vou mostrar para vocês a maneira adequada de molhar. É só um copinho de água ou um borrifador se você tiver, se não, copinho de água. É assim. Joia? Bom, se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha essa informação com as pessoas que você sabe que gostam de plantas, que gostam de cuidar desses bichinhos aqui. E se você fizer também um terrário, tiver algum tipo de plantação dessa na sua casa, de cultivo desse na sua casa, comenta a sua experiência, compartilha com a gente. Eu gosto muito de ouvir as histórias e de aprender também com as histórias que vocês têm para contar.